dando continuidade, né, à comemoração da Semana Mundial de Amamentação, e o Agosto Dourado de 2020, que tem como tema esse ano apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Nós estamos realizando, né, junto com o Agosto Azul, aqui no Paraná, no estado do Paraná, para conscientização e adoção de medidas voltadas à saúde do homem, o incentivo à paternidade responsável também. E também essa é uma promoção da Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, juntamente com as 22 instituições integrantes do CALMA. Foram organizadas 6 lives para o mês de agosto, que pretendemos discutir os assuntos relevantes do aleitamento materno e da paternidade responsável. O pai presente entre os profissionais de saúde, mulheres, famílias e comunidades. Nós damos boas-vindas a todos que estão presentes conosco e vamos dar continuidade às comemorações da Semana Mundial de Aleitamento. E esse ano nós temos a alegria de comemorar juntos os 25 anos do CALMA, o Comitê de Aleitamento Materno de Londrina. E para nós lembrarmos um pouquinho da história, eu quero pedir para o Mário passar o vídeo que foi feito para o CALMA, né, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, para que a gente resgate um pouquinho dessa história. Eu sou Lilian Poli de Castro, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e estou na coordenação do Comitê de Aleitamento Materno de Londrina, que pertence à Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Eu vim aqui contar um pouquinho da história do CALMA. O CALMA esse ano está completando 25 anos de atuação. Na década de 70, foi criado um grupo pela Universidade Estadual de Londrina chamado Programa de Estímulo ao Aleitamento Materno, que trabalhava as questões voltadas ao aleitamento materno em uma época em que não havia esses estímulos e sim a utilização de fórmulas infantis. Esse grupo, com características interdisciplinar, era constituído por equipe de docentes da área da pediatria e enfermagem e profissionais enfermeiros assistenciais da área hospitalar. É motivo de orgulho e cabe ressaltar que Londrina sempre esteve à frente das questões voltadas ao incentivo do aleitamento materno, a nível estadual e nacional. O CALMA foi o primeiro comitê municipal criado no país e exemplo para outros locais. Foram muitas as ações desenvolvidas nesses 25 anos, porém algumas demarcaram a história, como o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, em 1997, que reuniu no Cine Teatro Ouro Verde 1.000 profissionais de saúde do Brasil. Por intermédio do CALMA, Londrina esteve entre as primeiras cidades do país que ampliaram a licença maternidade das servidoras do município para 6 meses. Mantendo-se na vanguarda de ações promotoras do aleitamento materno, Londrina foi reconhecida nacionalmente por implantar na atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde um programa baseado na tese de doutorado da enfermeira Lilian Daletti, que foi incluído nas ações do Ministério da Saúde e se tornou o Programa Nacional Rede Amamenta Brasil, hoje intitulado Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Além disso, diversas atividades científicas e culturais foram realizadas pelo CALMA para promover o aleitamento materno. Participam do CALMA atualmente 22 instituições públicas, privadas e filantrópicas de Londrina e região, além da participação da comunidade, como a Pastoral da Criança e alguns profissionais liberais. O trabalho desenvolvido pelo CALMA tem mostrado sua capacidade de aglutinar forças em prol do aleitamento materno. O grande desafio para o momento nós podemos dizer que seria integrar as ações de promoção, proteção e apoio desenvolvidas pelas instituições integrantes do CALMA, de ensino, pesquisa e assistência, que essas ações possam possibilitar às mulheres que desejarem amamentar
que assim o faça de forma eficaz e prazerosa. É muito gostoso a gente lembrar a história e ver tantos momentos que nós passamos juntos, né? Estamos aqui desde o começo do Calma e é uma alegria participar de um movimento tão exitoso como esse. Nós queremos lembrar a todos os participantes que tem uma lista de presença que vai estar no chat. Então, por favor, assinem a lista para que vocês possam receber o certificado. O link vai estar ali no chat, tá? E também lembrar que nós teremos outras lives ainda durante a semana e que depois vão estar disponibilizados os links para todos vocês. Bom, hoje nós temos a alegria de ter conosco o Dr. João Aprígio Guerra de Almeida. O Dr. João é coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano e secretário executivo do Programa Ibero-Americano de Bancos de Leite. E foi condecorado pelo Conselho da Ordem do Rio Branco ao grau de comendador e recebeu esse ano o prêmio do Dr. Lee Jong-wook da Saúde Pública de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, o Dr. João vai estar falando conosco sobre a amamentação, transpondo as barreiras do Covid em favor de um planeta saudável. João, nós sabemos que você merece cada um desses títulos e reconhecimentos que recebeu. Sabemos também que você é um cidadão do mundo, mas nós temos a alegria de ter você como nosso amigo e mestre, e queremos te dar as boas-vindas, dizendo que Londrina também é a sua casa, e que o Calma está sempre de portas abertas para você. Então, é muito bom te ter aqui conosco, falando de um tema que é tão importante. O leite materno, ele não é apenas um aporte nutricional ideal ao recém-nascido, mas ele também é a mais sofisticada medicina personalizada que ele vai receber durante toda a vida. E esse fato, que por si só é absolutamente definitivo, deveria ser para as nossas escolhas, o aleitamento também é vital nesses tempos de pandemia, de tantas incertezas e necessidades de buscar respostas ao novo que nós estamos vivendo. É inegável que ele contribui para um planeta mais saudável. Tanto que essa é a terceira vez que abordamos esse tema pela sua significância. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós avançamos desde 1997, quando foi a primeira vez que abordamos esse tema? As políticas públicas estão mais eficientes e são mais aplicadas? Como que nós podemos avançar nesse caminho que nós temos percorrido até agora? Nós temos certeza, João, que você vai nos ajudar a pensar sobre isso, a analisar o caminho que nós percorremos e o que nós podemos fazer para mudar essa história cada dia mais. Seja bem-vindo. Esperamos te ouvir. Mandolete, boa tarde. Boa tarde a todas as amigas e amigos de Londrina. Antes de tudo, eu peço desculpas, né, que eu estou me sentindo bastante apreensivo pela qualidade da minha internet. Eu, por exemplo, não consegui assistir ao vídeo do Calma. E, na realidade, eu vou até aqui abrir minha câmera rapidinho, mas eu tenho receio de minha internet congelar, tá? Então, eu vou abrir minha câmera aqui rapidinho para uma saudação inicial, agradecer imensamente pelo convite, de tudo que você falou. O que mais me agrada de verdade é me sentir na casa de amigos, entre amigos, me sinto acolhido. Londrina, Paraná, vocês sempre foram parceiros e amigos de primeira hora. Hoje é o Dia Nacional da Saúde. Eu tenho a honra e a oportunidade de estar com vocês falando de aleitamento materno por um planeta saudável no Dia Nacional da Saúde. 25 anos de Calma. Eu vou pedir licença para não citar nomes de personagens paranaenses que foram e continuam sendo muito importantes para a história do aleitamento materno nesse país, como também
para a história da construção da nossa rede de bancos de leite humano. Esses comentários, essas honrarias que Dalete mencionou no início, eu queria deixar bastante claro que eu sou representante de uma grande família, que é a nossa rede global de bancos de leite humano, que muito me orgulha. E essa construção coletiva e tudo isso eu divido de forma muito sincera. E a solidariedade, acima de tudo, como nós temos nos movido, todos nós, nesse tempo, eu acredito que é para todos nós, e para mim, em particular, um motivo de grande orgulho. Eu vou pedir licença, eu já comentei que a minha câmera está, quer dizer, minha internet está ruim, eu vou fechar minha câmera e vou pedir ao meu amigo aí do Telesaúde, por favor, que coloque o primeiro slide para a gente poder conversar. Eu vou tentar ser o mais rápido que o usual, porque eu tenho medo, quero aproveitar o máximo possível a internet. Mário, se você pudesse fazer a gentileza de colocar o primeiro slide, por favor. Só um momento, tá, doutor? Não, meu amigo, tranquilo. A minha única ansiedade tem a ver com a qualidade péssima da minha internet hoje. Vai Tem dar sido certo, uma constante. Não, tranquilo. Continuo aqui com vocês? Continuo, né? Ótimo, obrigado. Muito obrigado. Na realidade, perfeito, muito obrigado. Espero que todos vocês, todos conseguem visualizar, está visível para todos, não é? Está visível, João, está ótimo. Para você. Podemos? Sim, o senhor está como apresentador, tá? Se quiser trocar os slides. Muito obrigado, hein? Obrigado. Como a Dalete comentou no início, a amamentação, diante desse contexto que nós estamos vivendo, e a Dalete colocou, nós nos voltamos para pensar a amamentação sob a ótica da ecologia, sobre a ótica de um planeta saudável, sobre a ótica, enfim, de tudo isso que foi bem posto pela Dalete, já há algum tempo, né? E nós estamos, nesse momento, tendo a oportunidade de discutir mais uma vez a questão da amamentação no contexto de um planeta saudável, né? A amamentação por um planeta saudável, as relações que a amamentação traz para que nós tenhamos de verdade essa oportunidade. Agora, seria ingênuo da minha parte, seria, enfim, uma questão utópica e sonhadora se nós esquecêssemos que essa discussão está muito bem contextualizada num momento de uma pandemia nunca antes vista na história da humanidade, da maneira como está sendo vivida. Uma pandemia tão avassaladora, uma pandemia que avança com uma capacidade infectiva absurdamente grande, uma pandemia na qual o volume de conhecimento vem se somando numa velocidade incrível também. E a gente tem que olhar para a amamentação, pensar na amamentação no contexto de contribuir para um planeta saudável e pensar também que a gente tem que trazer essa discussão dentro desse contexto que é o contexto da pandemia. Vamos lá, então. Diante dessa perspectiva, como o Dalete bem colocou, nós temos três momentos, três demarcadores importantes na questão do aleitamento materno no âmbito da saúde global.
Vivemos esses 3 momentos onde há uma mobilização, e parabéns ao ABA por essas iniciativas, né? Onde em 1997 a gente teve a oportunidade de trazer à baila a discussão da amamentar como sendo um ato ecológico. Não perdendo de vista que essa iniciativa ocorrida no ano de 1997 teve como precursora a Conferência Rio 92, ou a ECO 92, como conhecida por muitos, e que foi, na realidade, um elemento importante para chamar governos e países e, enfim, dirigentes de governantes de países e de distintas partes do globo sobre a problemática da ecologia e quais são as implicações para todos nós. Na realidade, o segundo evento no âmbito da saúde global veio em 2015, quando se encerra o período dos ODMs, onde a Organização Mundial de Saúde, ela fecha, na realidade, as Nações Unidas fecham o ciclo dos Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio e abre-se toda uma discussão em torno da Agenda 2030, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável no ano de 2030, e a propósito disso, em 2015, nós temos a proposta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com os 17 ODS muito bem colocados. Em 2015, essa agenda é posta, e em 2016, de forma muito, muito oportuna e muito interessante, nós temos, então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, chamando a amamentação para a questão de um presente saudável para que tenhamos a oportunidade de viver um futuro sustentável. Essa discussão foi absolutamente rica. E nós, então, desenvolvemos uma série de atividades que eu não vou aqui detalhar nesse momento. E agora, 2020, 4 anos depois, nós não retomamos o tema, né? A gente traz a discussão do aleitamento materno por um planeta saudável na perspectiva de uma pandemia. Na perspectiva, óbvio, quando esse tema foi desenhado, quando esse tema foi pensado, ninguém imaginava que nós chegássemos nos dias atuais como nós chegamos. E a grande interrogação que nos fica é como que a gente pode desdobrar esse tema. Longe de mim, nesse momento, querer trazer para vocês fazer para vocês uma conferência. Eu gostaria de convidá-los para que nós fizéssemos um passeio por essa trajetória inicialmente, fazendo algumas reflexões que eu considero importantes. Eu tomei algumas imagens que esses que estão há bem mais tempo, né, no cenário do aleitamento, e mesmo aqueles que não estão há tanto tempo, mas seguramente são imagens bem conhecidas. Essas são imagens emblemáticas que foram trabalhadas ao longo de 1997, na Semana Mundial do Aleitamento Materno de 1997, tratando do aleitamento materno na perspectiva da ecologia. Amamentar é um ato ecológico, chamando a atenção para todas as agressões que o meio ambiente sofre e como que, de maneira muito verdadeira, muito própria, a prática do aleitamento materno como uma prática, enfim, natural, apesar de eu não gostar de naturalizar essa ação social bastante forte aí, ela impacta positivamente e ela contribui para que esses avanços, né, negativos que a gente tem por todo esse processo advindo da industrialização, de práticas abusivas, de respeito ao meio ambiente e de certa forma, não, de uma forma muito importante, sendo corroborada por iniciativas comerciais e processos industriais não adequados. Muito bem. Essa discussão foi ampla, não vou retomar a discussão, e nós tivemos, em seguida, os ODMs em 2015, né? Tem um delay aqui para mim, perfeito. Nós tivemos os ODMs em 2015, e o tema da sustentabilidade, ele surge de uma forma muito, 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 muito importante. Eu gostaria de, mais uma vez, louvar ao ABA, louvar a todos os grupos internacionais, a Organização Mundial de Saúde, e também os grupos nacionais, mas foi uma sacada maravilhosa que aconteceu, foi uma oportunidade de discutir a questão do desenvolvimento sustentável, fazendo um par e passo 7 ODS,
né? E como que o aleitamento materno manteria uma interface direta com cada um desses ODS, né? Desde o ODS 1, no qual a gente fala de uma distribuição de riquezas, uma vida igualitária, passando pelo Fome Zero, que é o ODS 2, enfim, a vida saudável no 3. Eu sei que para nós os ODS 2, ODS 3 e até mesmo o ODS 17, no caso da rede de bancos de leite humano, isso é um belo exemplo, como que as associações globais podem fortalecer e contribuir para um desenvolvimento sustentável, como que as associações globais podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Mas esses são ODS que a gente, ao longo do tempo, se acostumou a discutir bem, mas o trabalho foi muito bem feito, muito bem recortado. Eu poderia, por exemplo, eu não vou retomar e rediscutir, eu acredito que isso tem sido objeto, passa a ser objeto para vocês a partir de hoje, tem sido objeto dos preparatórios, e seguramente vocês discutirão isso com muita propriedade, mas, por exemplo, a gente poderia falar do ODS 16, né, onde a gente poderia destacar questões como justiça e paz. Como que a gente pensa num planeta saudável, no qual eu não tenho condições de estabelecer um clima de justiça e paz e onde, a bem da verdade, minimamente, o ser humano não tem condição de exercício de forma ampla, geral e restrita do direito, não só de cidadania, mas do direito humano fundamental. Do direito humano fundamental. Se nós considerarmos que o direito à vida é um direito humano fundamental, e que o aleitamento materno guarda uma relação muito direta com esse direito humano fundamental em muitas regiões, então, na realidade, eu não precisaria aqui versar sobre todos os outros temas específicos, apesar de que seria para mim um motivo de muito orgulho, seria bastante interessante, mas infelizmente nós temos uma limitação de tempo. Ou seja, mantemos sim interfaces muito diretas com cada um desses ODS, obviamente, para alguns. É mais visível, como eu mencionei, o conjunto dos 3 ODS, né? O 2, o 3 e o 17, o 1 está incluído, mas tomei o 16 como um exemplo, né, de que, na realidade, foi muito própria e muito oportuna. Chegamos em 2020. E a gente se perguntou quando viu o tema, caramba, mais do mesmo? O que nós vamos discutir agora? Nós vamos repetir esse tema? Por um planeta saudável, falamos de amamentar é um ato ecológico, falamos de desenvolvimento sustentável e precisamos falar de planeta saudável? Né? Na verdade, a gente tem que parar e se perguntar de uma forma muito sincera, sobretudo aqueles que estão professando o seu credo de vida profissional, né, nessa importante tarefa de promoção, proteção e o apoio ao aleitamento materno, e nós temos que nos perguntar qual é o novo que essa proposta nos traz. Na realidade, parar para refletir acerca dessa trajetória, acerca do momento que nós estamos vivendo, que tipo de oportunidade nova isso nos gera. Se alguém traz esse tema à baila, ao centro da cena, nesse momento, não é porque faltou criatividade, muito pelo contrário. Razões para isso existem. Agora, uma coisa que eu queria convidá-los para refletir. As razões para isso existem, seguramente existem sim. Agora, nós não podemos só refletir sobre a trajetória das temáticas da Semana Mundial e seu paralelo com o planeta saudável e sustentável. O quanto que as nossas práticas, ao dedicar tanto tempo da nossa vida profissional e pessoal nessa tarefa de promoção e apoio ao aleitamento. Um primeiro ponto
de reflexão, que me parece ser bastante oportuno, que eu perguntei para vocês assim, qual é o novo que nós temos agora? Né? O que tem de novo? E a pergunta seria, para a gente poder pensar no novo, né, a gente poderia pensar qual é a principal pergunta que o ser humano se faz nos dias atuais? Qual é a principal pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos? Qual é a principal pergunta que nós estamos fazendo uns para os outros? E ela está aí estampada. A principal pergunta que nós acordamos, levantamos, passamos o dia e nos deitamos com ela é quando o mundo voltará ao normal. O que mais tem intrigado as pessoas nesse momento, e a cada dia intriga mais, nessa atualidade, nesse ambiente de SARS-CoV-2, é isso. Agora, a resposta para essa pergunta, ela não é simples. Ela não é simples não pela perspectiva do desenvolvimento de uma vacina que vai permitir que a gente volte a uma condição biologicamente segura, e nós vamos ter uma condição onde a sociedade vai ter a biossegurança que precisa para continuar. O que, na realidade, essa pergunta traz de mais complicado e mais problemático do que mesmo desenvolver uma vacina, é que esse conceito de normal, como a gente pega na mas pior, e o que é pior, ou melhor, não sei, além de não ser viável, eu acredito que ele não vai ser desejável. Ele não vai ser desejável porque, muito provavelmente, esse conceito de normalidade que nós coabitávamos com ele, em um planeta que nós acreditávamos que estava ecologicamente protegido, em um planeta que nós, teoricamente, trabalhávamos uma agenda de desenvolvimento sustentável, na realidade, esse normal pode ter sido grande estopim para essa situação complicada que nós estamos vivendo agora. E aí? Como é que a gente olha para essa condição de normal e a gente pensa, por exemplo, nas nossas ações, e nenhum de nós aqui tem dúvida da importância da prática da amamentação para que se possa ter um planeta mais saudável. Agora, seria inocente demais a gente parar, fechar os olhos e acreditar que, professando as maravilhas do aleitamento materno, a gente vai esquecer aquilo que a gente vê todo dia ao ligar uma televisão pela manhã e ver os telejornais. Filas quilométricas nas portas das caixas econômicas federais desse país para receber um auxílio. Quantidades imensas de pessoas sentadas nas sarjetas das ruas, olhando para as filas porque sequer tiveram o direito de entrar nessas filas. Eu falo isso por quê? Para falar de política? Não, para falar de uma questão nossa. A proteção ao trabalho da mulher ela é fundamental, é um direito, uma conquista nossa. Mas não basta a gente continuar acreditando que tão somente trabalhando com a perspectiva do amparo da legislação trabalhista, a gente vai conseguir mudar muito o perfil de aleitamento materno nesse país. Por quê? Porque a grande massa de mulheres trabalhadoras desse país, infelizmente, ou está nessas tais filas das caixas econômicas, ou está sentada nas sarjetas e, portanto, não tem carteira assinada e sequer tem direito ao amparo legal. Eu não estou aqui dizendo que o amparo legal não é importante, não, a gente não pode abrir mão dele. Mas a gente tem que parar para pensar que esse não pode ser o único e exclusivo caminho que a gente tem que trilhar para tentar mudar a prática do aleitamento e, de verdade, contribuir para que nós tenhamos um planeta mais saudável. Parar para pensar que aleitamento materno não pode ser visto como pela ótica exclusivista da legislação trabalhista. E que aleitamento materno é uma coisa muito mais ampla, muito maior. O aleitamento materno tem que ser visto, no mínimo, e a gente vai falar por que eu friso tanto no mínimo agora, como uma questão de exercício da cidadania. Porque aí seremos, sim, inclusivos. Aí, sim, pensaremos nas mulheres com carteira assinada, das mulheres que estão na fila da Caixa Econômica e das mulheres que estão sentadas na beira da calçada olhando para a fila. Bueno, nessa perspectiva,
faço essas interrupções por conta do delay da imagem aqui que custa chegar para mim, né? Na realidade, é inegável a gente lembrar que os seres humanos, na realidade, eles têm que ser, e eles são o epicentro de todas as preocupações que se relacionam com o desenvolvimento sustentável. Agora, o epicentro verdadeiro, pensando que esse ser humano tem direito a uma vida saudável e que a questão da harmonia com a natureza ela é fundamental. E vejam que coisa interessante, isso consta no primeiro princípio da Declaração da ECO 92, e que foi trabalhada de forma muito importante, muito intensa, por amamentar é um ato ecológico. E nós estamos em 2020 vivendo uma pandemia, a gente olha para trás e se pergunta, de verdade, o que mudou? Mudou? E se mudou, para melhor ou para pior? No contexto mais geral, porque não dá para pensar no aleitamento materno fora desse contexto mais geral. Se a coisa não está tão simples da gente discutir, né? Na realidade, nós temos que pensar que as mudanças climáticas que acontecem, isso vocês sabem, eu não vou aqui pregar essa mesma coisa, elas trazem danos importantes para os ecossistemas da Terra, e esses danos para os ecossistemas da Terra não é um problema de queimar a Amazônia, abrir a porteira, deixar, enfim, para acontecer o que for. Na realidade, é que o dano que acontece lá tem um impacto direto sobre a nossa saúde. Tem um impacto direto para a nossa saúde. E que nós estamos falando que nessa terra que todos nós habitamos, os recursos, eles são, na realidade, a grande maioria, a sua quase totalidade dos recursos, eles têm uma finitude. E a questão de não serem substituíveis. Efetivamente, esse conceito, né, da alma humana renovada não pode perder de vista a finitude dos recursos e a questão de que muitos deles, ou quase sua totalidade, são insubstituíveis, e aí a nossa prática da amamentação entra como recurso renovável, desejável de apoio. Agora, eu preciso também de ter uma condição ecológica, e eu não me refiro tão somente ao conceito de ecologia normalmente praticado, mas me refiro a um conceito de ecologia mais ampliado que se insere na própria perspectiva da ecologia do desenvolvimento humano. Ou seja, saúde e sociedade não são elementos estanques. Biologia e sociedade não são elementos estanques. A biodiversidade, as perdas da biodiversidade impostas por um conjunto de alterações de ecossistemas e mudanças climatológicas, elas têm impactos diretos em vários dos determinantes sociais da saúde. E é impossível a gente pensar em um planeta saudável sem pensar nesse conjunto de impactos. Pois bem, diante disso, né, como que eu penso saúde? Né? Na realidade, eu posso conceituar, categorizar, definir, ou seja, eu posso pensar em saúde através de múltiplas formas de abordagem. Eu gosto muito desses três olhares. Né? Na realidade, saúde ela tem que contemplar não só o bem-estar físico, mas também o bem-estar mental. A saúde ela tem que ser capaz de promover uma qualidade de vida adequada para todos nós que habitamos esse planeta, para que, na realidade, em sendo uma qualidade de vida adequada a essa habitação, nós possamos ter um planeta saudável. E que, na realidade, para que a gente consiga atingir essas duas situações, nós temos que compreender que saúde é, a bem da verdade, um bem social compartilhado. Não é possível ser feliz sozinho. E a gente não consegue trabalhar ilhado. Pois bem, se essa concepção de saúde para nós, como um bem social compartilhado, ela se dá como tal, eu preciso pensar em algumas questões importantes. Se a saúde é um bem social compartilhado,
Eu não posso pensar que aqui do alto dos meus 63 anos eu queira ser um cidadão saudável, porque eu fui construído ao longo desses 63 anos de existência e continuo sendo construído de alguma forma, talvez com menos impacto hoje do que no passado. Então, como é que se constrói um humano, não só na sua dimensão biológica, no tecido adiposo que se acumula ou não, né, com a vulnerabilidade a um conjunto de enfermidades ou não, mas eu também quantos tempos ao longo desses 63 anos foram necessários para a constituição de um sujeito e quantos são os tempos para a constituição de um sujeito. E ao longo desse período, desses tempos, quais são decisivos para a montagem do humano? E sem sombra de dúvidas, a infância está aí, os primeiros 1000 dias estão aí, e o aleitamento materno está aí como uma pedra angular desse processo de construção do humano, com, na realidade, uma intervenção extremamente direta e positiva na constituição de um sujeito e trabalhando de maneira efetiva, né, na montagem desse humano, de maneira decisiva. Para ir um pouquinho além, para a gente poder pensar que, para que essas coisas sejam viáveis, sejam factíveis, eu tenho que pensar em prevenção. E prevenção é, acima de qualquer outra coisa, a oportunidade de vir a tempo. É a oportunidade de vir a tempo. É uma aposta que nós temos que fazer nas condições do haver humano e não esquecendo que essa aposta nas condições do haver humano tem que obrigatoriamente incluir a sua aparelhagem psíquica. Estou preocupado com a minha hora, que eu estou me alongando demais, mais do que devia. Portanto, tomando em conta todas essas questões que eu tangenciei, eu não abordei, eu só tangenciei, pensando em saúde e prevenção, é pensar em aleitamento materno. É pensar que a amamentação ela é um ato ecológico, a amamentação ela é por um planeta sustentável e ela é pedra angular de um planeta saudável. A amamentação interfere de forma direta na modulação do metabolismo da criança e isso traz reflexo para a vida toda. Se eu falo em saúde, falo em prevenção, a gente pode, e vocês seguramente discutirão, se já não discutiram ou já ouviram bastante sobre os reflexos para o quociente de inteligência, para a inteligência emocional, o reflexo que tem sobre a personalidade, e se vocês me permitiriam, eu diria que a amamentação ou o aleitamento materno é uma prática efetiva da construção social do biológico, por mais que alguns entendam que é o contrário, que é a construção biológica do social. Mas, na realidade, se eu entendo que a amamentação ela é biologicamente determinada e socioculturalmente condicionada e que nós, mamíferos, na nossa espécie de mamíferos humanos, infelizmente ou felizmente, os determinantes sociais, os condicionantes, sociais, tendem a se sobrepor aos determinismos biológicos, a amamentação ela é, de verdade, uma construção social do biológico. E não há uma estratégia mais efetiva para se pensar em prevenção de saúde, para se pensar em promoção de saúde, do que o investimento nas práticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Eu acredito que isso é um consenso para todos nós. Agora, uma segunda reflexão, quer dizer, uma terceira, sei lá, não contei quantas, mas uma outra reflexão que eu também gostaria de convidá-los a fazer, é que, efetivamente, existe aí um outro submundo, não porque ele é secundário, pelo contrário, ele se torna cada vez mais importante. Eu digo submundo por ele ser macroscopicamente invisível nesse contexto da amamentação. Esse submundo invisível no contexto da amamentação diz respeito ao microbioma do leite humano. Questões pouco valorizadas até algum tempo atrás, questões que eram consideradas como lixo genético, como
restolho de material genético, e cada dia mais se torna mais visível o quanto importantes são esses elementos constitutivos do microbioma, que inclui os micro-organismos, que inclui os pré-bióticos, os pós-bióticos, os simbióticos, e que inclui também fragmentos de material genético. Por exemplo, para que uma proteína seja sintetizada dentro de uma célula, ela mobiliza um conjunto de aparatos, né, genéticos, como, por exemplo, o RNA mensageiro, que tem que chegar lá e ler a molécula do DNA, que depois vai para o RNA transportador, que vai para o complexo polissômico da célula, tem toda uma decodificação, isso é uma coisa de liga e desliga, e de repente, quando isso se fecha ou se desmonta, efetivamente sobram fragmentos de DNA, de RNA transportador, DNA, RNA mensageiro. Isso passa através do leite materno, e durante muito tempo, quando começaram a detectar, acreditavam que aquilo era tão somente de lixo de material genético, quando a bem da verdade, não. Quando a bem da verdade, isso tem um significado muito maior, e a gente está vendo hoje aí o quanto que da resistência é importante. Por exemplo, o quanto que o microbioma do leite humano é capaz de produzir alterações fenotípicas sem mudanças de genoma. Quanto que isso é importante para a modulação do metabolismo humano, para a modulação do metabolismo da criança, quer seja na sua dimensão nutricional, quer seja na sua dimensão protetiva, e ainda mais, considerando num ambiente de tanta vulnerabilidade biológica como estamos vivendo hoje, que é esse ambiente da pandemia do SARS-CoV-2. Né? Cara, isso aqui é um universo maravilhoso que a gente precisaria de bastante tempo. Voltando e fechando na amamentação, aleitamento materno como salvaguarda da vida é o caminho para a gente poder pensar num planeta saudável, sem sombra de dúvida. Não consigo pensar num planeta saudável se eu não penso na prática da amamentação como salvaguarda da vida. Agora, para que esse pensar a prática da amamentação como salvaguarda da vida não fique tão somente circunscrito na dimensão do pensar, é de vital importância, voltando às nossas filas das portas das caixas econômicas, é que a gente possa olhar para a nossa fila de vida profissional ao professar o nosso credo nas nossas práticas de promoção, proteção e apoio. Na realidade, nós temos a necessidade, no atual momento, de abrir novos horizontes, novas linhas. A gente precisa pensar em trabalhar a prática do aleitamento materno não simplesmente na dimensão retórica como um direito humano. É um direito humano de todos os humanos, mas tem que estar devidamente circunscrita nos direitos fundamentais que são protegidos pela Constituição e a Carta Magna de cada país. Não quero com isso negar as conquistas da legislação trabalhista, por exemplo, mas eu quero verdadeiramente afirmar que esse nosso movimento tem que se dar numa outra direção. Numa outra direção onde, por exemplo, não vou eu aqui propor, a única coisa que eu proponho é que tenhamos grupos para refletir sobre essas novas abordagens e tirar propostas concretas. Mas, por exemplo, um caminho para isso, efetivamente, pode ser pensar a amamentação não como uma categoria isolada, mas como um atributo que caracterize uma categoria ainda maior, que é a própria maternidade ou o exercício da maternidade, circunscrevendo assim tudo isso dentro dessa dimensão mais ampliada. Já não é simples. Agora nós temos que trazer essa discussão para isso que está proposto aí na tela. Como é que eu trago essa discussão para essa Covid-19 resposta? Na realidade, eu não tenho tempo para ficar pregando para convertido. As nossas crianças exigem resposta, as nossas mães exigem resposta, a nossa sociedade exige resposta, mas nós não somos capazes de dar as respostas. Talvez não tenhamos todas, mas podemos começar sim a construir algumas. E, na realidade, para que possamos pensar como que nós efetivamente podemos contribuir para que o aleitamento materno seja uma prática
que de fato se institua ainda mais. Não estou dizendo que nós não fazemos isso, muito pelo contrário. A questão é a forma de caminhar, para que a gente possa pensar que esse movimento, esse momento de pandemia exige novas posturas e novas atitudes. E eu acredito que, na realidade, o fio condutor, o eixo norteador, o elemento que tem que servir de bússola para o nosso pensar e para o nosso agir, tem que ser o vir-a-tempo, tem que ser o conceito de prevenção, tem que ser o conceito de estar lá. Eu vou pedir licenças a vocês. Licença a vocês, perdão, porque eu tenho aqui vários parceiros, vários amigos, vários construtores da rede de bancos de leite humano, e eu queria usar o caso da rede de bancos de leite humano não como exemplo, mas eu queria usar o caso da rede de bancos de leite humano vivido, né, com essa perspectiva do vir-a-tempo, vivido nesse primeiro semestre de 2020, e como que efetivamente essa rede pôde se unir para transpor as barreiras impostas pela Covid no momento de imensa necessidade. Na realidade, nós trabalhamos com... Eu gosto muito de dados. Ações que a gente desenvolve e que não possam ser avaliadas, quer seja na sua dimensão quantitativa ou qualitativa, ou me agrada ainda mais, são ações que dificilmente a gente vai poder trabalhar com a perspectiva da efetividade. E nós olhamos, tem um panorama, eu não vou explorar a tabela, principalmente porque acredito que meu tempo já mais do que estourou, mas eu me sinto obrigado a passear. Nós temos aí as semanas epidemiológicas desse ano de 2020, quando aparece o primeiro movimento de preocupação nosso, onde na semana 10, que começa no dia 1º de março e termina no dia 7 de março, aparecem 17 casos, né, novos, e a gente começa o óbito. O primeiro óbito aparece lá pela semana 12, e aí a coisa vem num crescente. Eu não vou repetir a tabela estatística. Só que, na realidade, o que eu gostaria de explorar ali é que, na medida em que esses números, na medida em que essas estatísticas, na medida em que esse importantíssimo monitoramento vem à tona, nós começamos, enquanto profissionais de saúde, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, a mergulhar num verdadeiro mar de incerteza. O nosso primeiro impacto foi ter que nadar nesse mar de incertezas. E esse mar de incertezas colocou em xeque um conjunto de procedimentos e de ações que nós desenvolvíamos com tranquilidade e com muita segurança. Tudo se torna inseguro. Por quê? Porque a cada dia fica mais visível, o quão vulnerável estamos todos nós, sejamos profissionais de saúde ou não, todos nós, seres humanos, vivendo nesse tipo de ambiente. E por mais, conhecedores, né, de toda a dimensão epistemológica da biossegurança, nós mergulhamos num pânico que parecia algo de um sem fim, um verdadeiro espiral, isso a partir de março, indo até abril, crescendo ainda mais em abril. Esse primeiro contato eu não vou explorar, eu vou só passar rápido, né? Peço desculpas, eu estou com meu delay aqui. Esse ciclo, né, que começa com insegurança e termina no pânico, né, quer dizer, essa tríade aí, efetivamente, ela é fortemente amplificada pelo conjunto de notícias falsas, pelo conjunto de desinformações, pelo conjunto de tudo que nós vivemos. E aí, efetivamente, quando a gente pensa que o conhecimento ele está sempre ao nosso favor, ele se transformou numa arma bastante complicada. Precisávamos resgatar esse processo de confiança. E a primeira atitude que nós tomamos, enquanto rede de bancos de leite humano, foi construir um locus de segurança onde o conhecimento pudesse ser
transladado de forma segura. E que nós pudéssemos, à direita ou à esquerda, acima ou abaixo, bom ou ruim, disponibilizar com a maior brevidade possível, não a informação, a última informação que saiu, mas a última informação que saiu a partir de uma perspectiva segura. O tema primeiro, que foi objeto de preocupação de todos, foi a biossegurança. Os profissionais que trabalham de apoio ao aleitamento materno, que nós trabalhamos com 2 grandes macroprocessos e que nós temos um contingente de mulheres que são atendidas. Na realidade, as discussões sobre EPI, uso máscara, não uso máscara, luva, não luva, o que eu uso, como é que é essa discussão, qual é a efetividade, pasteuriza, não pasteuriza, a gente precisa ver, tem informação saindo. Quer dizer, na realidade, para que eu trabalhe essa confiança, eu tive que trabalhar primeiro os profissionais para chegar na clientela, e aí a clientela, eu não me refiro tão somente às mulheres, mães, doadoras ou as mulheres mães dos prematuros que são atendidas pela nossa rede. Eu me refiro, inclusive, aos nossos colegas que trabalham no mesmo hospital, que trabalham na mesma rede de saúde com a qual os nossos bancos de leite humano mantêm interface. E para que isso fosse possível, a gente precisou desenvolver estratégias comunicacionais que fossem mais ágeis e mais rápidas e que fossem capazes de estar junto. Agora, teoricamente, isso seria bastante simples. Mas quando a gente fala de confiança, né, é muito importante que confiança é algo que se estabelece a partir do relacionamento humano. E a gente poderia trabalhar com esse conceito de confiança a partir de diferentes referenciais. Eu gosto muito, estou citando aqui o trabalho do Alejandro, né, que foi inclusive objeto de uma premiação de cooperação Sul-Sul, que é a vinculação, a formação de vínculos, né, entre entes, entre partícipes da rede de bancos de leite humano, e é muito importante que, para que a gente alcance confiança, que é o último valor, segundo Rovers, nessa proposta, nessa escala que ele estabelece na relação entre pessoas, na realidade, eu preciso começar no primeiro nível, que é o reconhecer, ou seja, eu tenho que reconhecer essa situação chamada Covid, tenho que reconhecer essa pandemia, eu tenho que ter uma aceitação daquilo que está vivendo, a partir daí eu tenho que conhecer, né, o que o outro está fazendo, eu tenho que ter interesse por o que está sendo feito, eu tenho que efetivamente decodificar isso, eu tenho que pensar em colaborar, até que eu chegue a um vínculo maior, que é o vínculo de confiança, que é isso que sempre pautou as nossas relações. Portanto, teoricamente pode parecer simples, mas isso foi fruto de um processo de trabalho que está sumariamente representado nesses 3 passos. E interessante, somos todos profissionais de aleitamento materno, somos todos adeptos de Carl Rogers e, teoricamente, praticantes dos fundamentos da psicologia social que embasam o aconselhamento aplicado ao assistir. Mas, na hora do pânico, somos todos seres humanos e, muitas das vezes, isso é deixado de lado. E, por felicidade, porque essa foi verdadeiramente uma construção coletiva, a primeira coisa que a gente se deu conta é que a gente precisava ter disponibilidade para ouvir e aprender, tão somente não. Estar disponível é diferente de ter disponibilidade. E aí, estar disponível, que eu me refiro a vocês, é usar todos os canais, telefone, WhatsApp, tambor, sinal de fumaça. Quantos de nós virou madrugada conversando e discutindo problemas que ocorreram via WhatsApp? Aquilo que a gente diz, que a gente precisa acolher a mãe, a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher os nossos profissionais, a gente precisou ouvi-los, a gente precisou entendê-los, a gente precisou trocar com eles. E a gente precisava fazer com que o conhecimento que estava sendo disponibilizado, entre aspas, fosse transladado de forma segura. Esse conceito de transladar conhecimento me agrada muito, 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 muito. Porque transladar não é repassar. Transladar parte do pressuposto teórico, que eu tenho que beber daquele conhecimento, metabolizar aquele conhecimento que eu bebi, valorá-lo para poder compartilhá-lo segundo aquela dimensão de valores para chegar na confiança que Rovers coloca e que a gente viu anteriormente. A partir desses 2 movimentos, né, colocados em prática de verdade, é possível construir
coletivamente, foi possível construir coletivamente, com a agilidade que nos foi possível, soluções inovadoras para os problemas emergentes que se apresentavam. E, na realidade, quando a gente conseguiu colocar em prática esses 3 passos, né, a gente conseguiu resgatar o trabalho da confiança. Eu, por favor, peço desculpas, os números estão pequenos, né, mas a gente tem aqui na coluna, na tabela maior, tá, a evolução da pandemia no Brasil, começando lá o monitoramento que nós trabalhamos lá da semana epidemiológica 9, que começa até a semana epidemiológica 27, fechando o primeiro semestre. Na direita, nós temos as ações de enfrentamento que nós tivemos. Esses números foram as ações que nós desenvolvemos. Eu não estou considerando aí os contatos de WhatsApp, não. Não estou considerando aí, na realidade, os e-mails trocados, não. Estamos considerando só aquilo que a gente fez em tempo real via telemedicina, via auxílio da Rede Root, via os canais que a gente teve. Então, lá na primeira semana, tivemos uma atividade de telesaúde, 3, 4, 7. Na semana 14, chegamos a 17. Agora, por detrás disso aqui, tá, tem um conjunto de outras atividades. Vejam o mês de maio, que loucura foi. Nós chegamos a ter, na semana 21, de 62 atividades de teleconferência em uma semana. 62 atividades de teleconferência em uma semana. Dentro dessa perspectiva de valores. Então, para que não pareçam números soltos, tudo isso está devidamente contabilizado em banco de dados descrito, com data, hora, quem participou, o que aconteceu, qual foi a temática, as reuniões estão todas gravadas, e inclusive estão sendo objeto de estudo para que a gente possa aproveitar melhor. Uma questão fundamental que nós precisávamos fazer foi soltar orientações seguras. Numa ação conjunta com a área técnica de saúde da criança e aleitamento materno, com a COCAN, a gente trabalhou as recomendações COVID e amamentação, COVID e doação de leite humano, começamos todo um processo de protocolos de revisão de documentos e compartilhando em tempo real com os nossos profissionais da rede. Uma outra coisa fundamental, para que as informações pudessem ser tomadas em tempo correto, seguro, de maneira segura, nós precisávamos traçar, olha que coisa maluca, quanta coisa feita, nós precisávamos traçar uma linha de base. Nós fizemos um levantamento com a equipe e só foi possível também trabalhar isso com a equipe que nós temos. A equipe da Secretaria Executiva e também os nossos consultores, os integrantes das câmaras técnicas. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque seguramente eu vou deixar a gente de fora. Mas nós lançamos uma série de documentos que tem a base de dados de todo o movimento de produção, leite coletado, crianças atendidas, mulheres assistidas, por mês, por estado, por região, Brasil, desde o ano 2000 até o ano de 2019. Traçada essa linha de base, a gente conseguiu fazer monitoramentos e avaliações a partir do segundo semestre. As dúvidas eram grandes. Será que, na realidade, o que a gente está fazendo dá conta mesmo? Será que a pasteurização dá conta mesmo? Será que é isso mesmo? Constituímos uma câmara técnica da rede de bancos de leite humano, um grupo de colegas, de profissionais altamente qualificados, trabalharam a revisão de todas as normas técnicas e das normas técnicas mais importantes, e a conclusão que se chegou é que tudo aquilo que a gente fazia era seguro, mas era preciso transladar esse movimento de conhecimento em épocas de pandemia, porque eu preciso navegar naquela escala de Rover para poder atingir verdadeiramente a confiança e não ficar só na discurseira vazia, que às vezes, infelizmente, é muito comum. Para vocês terem uma ideia do que foi feito nesse momento, a gente precisava mobilizar as pessoas, a gente não sabia como, fomos trocando, surgindo ideias, e a gente precisava mobilizar em rede, e não adianta ficar fazendo vídeo, ficar fazendo coisas para poder colocar, porque a gente precisava do envolvimento dos atores. Surgiu a ideia, então, de que a gente fizesse um trabalho em cada rede de banco de leite humano, de cada unidade federada desse país, trabalhando efetivamente a coleta de depoimentos, o produto desse conjunto de simpósios virtuais. É importante dizer que a rede de bancos de leite humano e as suas redes das unidades federadas, né, produziram 564 vídeos de depoimentos de doadoras e profissionais de saúde falando sobre doação de leite humano em tempos de pandemia. 564 vídeos foram produzidos falando de doação
pelas unidades federadas, pelas redes, inclusive pelo Paraná, que fez, aproveito para elogiar, um trabalho maravilhoso. Na realidade, foram feitos 31 simpósios virtuais para compartilhar esses vídeos. Esses 564 vídeos que foram trabalhados com depoimentos individuais foram transformados em 28 vídeos denominados Vozes da Rede BLH do Brasil, que aqui eu tenho aí a primeira tela de cada um deles, eu não consegui aqui reproduzir, mas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, enfim, está todo mundo aqui representado, né? Na realidade, esse o conjunto desses 31 desses 28 vídeos foi sumarizado num único vídeo que a gente denominou Vozes Brasil. Na realidade, aqui está a agenda, está tudo colocado de forma bastante clara. Agora, é de vital importância entender que esse partilhar de método, de informação, de apoio, foi fundamental para que esse processo continuasse como continuou. Importante destacar a ação do Ministério, a campanha que foi feita, que teve uma contribuição, mas a pergunta que fica, e o impacto? Daí a importância dos números, né? Vocês vejam, não vou explorar, eu tenho aqui os meses, de fevereiro a junho, eu tenho as variações de comportamento do ano, do mês em relação a 2020, em relação a 2019, e a gente inaugura o mês de março com o início de pandemia com uma queda de leite coletado de 0,5%, ela vai para 0,6%, entramos em maio com uma perda de 11,5%, né? E aí, em função de todo esse trabalho, a gente começa o mês de junho com uma recuperação passando para 20,65 positivo, que se eu somar os 11,5 anteriores, eu vou ter mais de 32% de recuperação de tendência. Isso é uma prova concreta, objetiva, do quanto que a busca por essa nova forma de caminho leva. Não vou explorar os gráficos de tendências, tem outras análises, é óbvio, esses são dados médios Brasil, eu tenho variações importantes entre as unidades federadas, mas o comportamento do Brasil foi esse, então vocês observam que eu tenho uma tendência de recuperação por qualquer ângulo que eu queira analisar, extremamente positiva a partir de maio. Se eu colocasse do lado aqui aquela tabela das ações que foram desencadeadas, seguramente a gente poderia estabelecer uma relação de nexo direta, sem nenhum tipo de problema. Para finalizar, efetivamente, o que a gente buscou e o que a gente precisa buscar, e o que eu acredito que eu convido a vocês que nós busquemos para podermos de verdade fazer com que todo o nosso conhecimento teórico do quão importante é a amamentação para que tenhamos um planeta saudável, de verdade se transforme numa realidade, nós precisamos unir os nossos esforços, o nosso pensar para construir uma nova forma de caminhar. Não existe receita. Na realidade, o que a gente precisa é buscar. Não gosto de regra geral, né? Mas eu acredito que esse tem que ser o nosso novo, né? O nosso novo é ter clareza que o normal, como nós conhecíamos, não volta. E acredito que talvez seja até bom que não volte. E nesse novo momento, que eu prefiro chamar de novo momento do que de novo normal, o que nós podemos fazer de verdade para que o aleitamento materno, a prática da amamentação, permita que, a partir de uma ação coordenada, a gente possa contribuir para um planeta verdadeiramente saudável. Muito obrigado, desculpe pelos atropelos. Desligando meu microfone. Que privilégio, né? Que riqueza que é poder ouvir o Dr. João Aprígio traçar um perfil tão complexo, costurando tantos nexos, tanta história, tantas possibilidades. E isso realmente foi um grande privilégio. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração, João, porque você nos leva a pensar, né?
O poeta espanhol Antônio Machado, ele fala: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. E é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trocando o pneu com o carro em movimento, nós estamos colocando gasolina no avião em pleno ar. É como nós estamos trabalhando a questão do aleitamento materno nessa pandemia e no que ela significa para todos nós. Ela tem sido avassaladora em muitos sentidos e em muitos lugares. E nesse novo tempo, que talvez o novo normal, que nós não o reconhecemos dentro dos nossos padrões de normalidade, como será que nós, profissionais de saúde, iremos contribuir na construção desse novo caminho? É uma grande oportunidade para repensarmos as nossas práticas, aquelas filas que estão nas nossas portas, como você disse, né, João? Sair do confortável, dos protocolos, isso, mas isso é igual a isso, e ter um olhar sistêmico que abarque o todo, que considere as questões sociais, emocionais, políticas, físicas, todas fazem parte de um mesmo processo, né? Então, eu acho que é isso o que nos leva a pensar tudo isso que você falou. O que seria esse vir a tempo? Como que nós podemos trabalhar isso? Como nós podemos contribuir para que isso possa mudar? Quais as políticas públicas? Como acolher profissionais desgastados, cansados, não valorizados, recebem aplauso, mas não recebem pagamento. Recebem aplauso, já parou até os aplausos, né? Mas não recebem IPIs. Como construir a confiança desses profissionais? Como construir um locus de conhecimento que dê a eles segurança para a atuação? Para que só assim, eles se sintam seguros, eles vão poder passar essa segurança para os outros. Como acolher mães, essas mães que também estão tão inseguras, estão cansadas, estão com medo de amamentar, ao mesmo tempo elas escutam que precisa amamentar, como orientar essas mães, como acolher. E aquelas mães que não podem amamentar, como a Áurea perguntou, e daí quem não pode amamentar? Como que a gente pode fazer nesse momento? E para isso nós temos um trabalho tão precioso da rede de bancos de leite, que tem uma permeabilidade nesse Brasil inteiro, né? E que tem contribuído com competência técnica, com construção de ciência séria, que fundamenta a prática dos profissionais. É disso que nós estamos falando, é para isso que nós precisamos lutar e trabalhar. E na tua fala, João, a gente vê que só trabalhando em rede, só como construir 564 vídeos num tempo tão pequeno, né? E como construir um conhecimento que possa realmente trabalhar as necessidades reais, necessidades atuais. Então, são tantas as considerações, tantas as perguntas que a gente queria te fazer, né? E eu acho que o preparo dos profissionais, esse é um grande nó, né? Como acolher essa mãe sem culpabilizar, como ouvir essa história e conseguir ressignificar esse momento junto com essas mães que estão no meio dessa pandemia, que estão tendo seus filhos sem poder contar com a ajuda de ninguém, né? Sem poder contar com a retaguarda da família. Será que nós, os profissionais de saúde, estamos preparados para isso? Nós que fomos formados com um olhar tão biologicista e técnico, será que nós estamos tendo a competência de ter esse olhar sistêmico que abarque o todo? Acho que era essa a pergunta que eu queria te fazer, João. Bem simples, né, Dalete? Bem simples, é para você, não é para outra pessoa. Eu acredito, na realidade, tem várias colocações interessantes, mas o chat também se move aqui, e a Sara
faz uma colocação bastante interessante também sobre o prejuízo que nós estamos vivendo nesses tempos de Covid, onde as mulheres estão parindo sozinhas, os bebês estão ficando afastados de suas mães e pais nas UTIs. Começando, eu acho que muito da pergunta da Dalete tem a ver com pergunta, não é pergunta, das considerações que a Dalete fez, né? Tem a ver com essas questões todas que estão sendo postas. Mas eu tenho um ponto, Dalete, tem um ponto que eu queria chamar bastante atenção. Eu peço desculpas, eu estou com a minha câmera fechada porque a minha internet está ruim, eu estou com medo de abrir e aí eu ficar com imagem e congelar, tá? Na realidade, a gente fala de trabalho em rede. Você falou uma coisa, só trabalhando verdadeiramente em rede é possível uma mobilização dessa e produzir o que foi produzido. É muito comum, de um tempo para cá, juntar meia dúzia de cara pálidas em torno de alguma coisa e dizer que tem uma rede de algo. E se juntar todo mundo, né? Falando de um mesmo tema e fazendo reuniões e discutindo e propondo ações, que se tem uma rede. Isso não é verdade, né? Existem alguns preceitos e algumas questões que são fundamentais para que a gente possa verdadeiramente construir uma rede, né? O primeiro preceito de uma rede é que essa rede ela tem que trabalhar de forma absolutamente horizontal. A rede não tem dono, né? A rede é de todos. O que a gente tem são atores sociais que ocupam locos nessa rede, e aí entraria talvez algo que mais se aproximasse, que seria o conceito de referência. Você passa a ser referência quando o outro olha para você e acredita que você pode ajudar. Então a rede tem vários nós de referência, né? Isso é muito importante. Então, o que a gente precisa primeiro definir ou entender qual é o elemento que vai dar conectividade a essas peças que compõem a rede, que vai amalgamar essa rede. A segunda questão é a horizontalidade e entender que a gente precisa de trabalhar e conhecer os integrantes dessa rede, os propósitos dessa rede, porque não tem modelo que se possa copiar. Então, muitas das vezes, várias coisas são denominadas como rede e não passam sequer perto de ser uma rede. Então, eu acho que essa é uma questão importante da gente levar em consideração. Eu acredito que o pior sentimento, para mim, pelo menos, antes do eu acredito, o pior sentimento para mim, Sara, que eu acho que é o sentimento de muitos, é que a gente, em um determinado momento, passou a lidar com uma política de redução de danos, né? A gente, na verdade, começou a trabalhar numa direção para reduzir os prejuízos que a gente tem. Olhar de forma descontextualizada para o conjunto de problemas que nos chegam, sem estar vivendo localmente tudo aquilo que acontece naquela situação específica, nos deixa numa condição muito fácil de emitir opinião. Eu poderia emitir um conjunto de opiniões. Eu compartilho do sentimento de impotência, muitas das vezes, que está dentro do que você escreveu como mensagem. Na realidade, a gente está tendo muitas perdas. Eu queria sem citando o milagre, mas sem citar os personagens específicos do milagre, uma amiga nossa muito próxima, profissional da área, trabalhando conosco, com a irmã para ter filho, para ter bebê em trabalho de parto, aqui no Rio de Janeiro, numa condição de pico de Covid, com um plano de saúde de excelente padrão, podendo ser assistida numa
das melhores casas de atenção verdadeiramente, não é propaganda, e com todas as condições extremamente favoráveis, né? Economicamente favoráveis, socialmente favoráveis, com todas as condições favoráveis. Foi absolutamente difícil nesse momento de pico acompanhar a irmã até a porta da instituição e ter que entregá-la na porta da instituição, porque naquele momento, naquela situação de tamanha incerteza e insegurança, só quem entrava era paciente, só quem entrava era cliente, só quem entrava era quem precisava ser atendido. Por várias razões, inclusive pela falta de EPI. E eu não estou falando de um hospital de terceira linha. Eu não estou falando estamos falando de um local de excelente padrão, mas faltou para todo mundo, né? Para uns faltou mais do que para os outros. Eu acredito que o que a gente precisa e não deve, melhor até, deixar de fazer é olhar para todas essas situações, sobretudo as situações difíceis, as situações ruins, sobretudo aquelas que nós não conseguimos solucionar dentro dos parâmetros que nós gostaríamos, e começar a pensar o que a gente poderia fazer de diferente e começar a tentar trabalhar com esse diferente. Porque eu ainda não estou navegando na utopia de que a partir de dezembro a gente vai ter uma vacina e que, na realidade, nós vamos começar um 2021 muito diferente. Se essa pandemia trouxe um conjunto de perdas imensuráveis, ela também nos obriga a aprender. Ela nos obriga a aprender com alternativas que precisam ser construídas. Eu não tenho resposta, e eu acredito que, na realidade, cada caso vai ser um caso específico, cada situação uma situação, cada hospital um hospital, e o que a gente precisa que os seres humanos que habitam dentro de cada profissional, porque, na realidade, tudo vai e volta como um bumerangue para a gente, né? E a gente sofre junto, às vezes sofre mais porque a gente sofre junto e sofre por vários. Então, a única coisa que eu te digo é que a gente tem que olhar para dentro de cada realidade, de cada unidade de saúde que a gente trabalha com ela, para poder construir solução. Para além disso, eu sinto muito. Eu falo daquilo que eu tenho conhecimento de causa, o que eu não tenho, eu não consigo, né? E, Galete, uma questão, para fechar aí o elenco de considerações que você fez, uma questão que me incomoda sobremaneira, mas me incomoda sobremaneira mesmo, né, no curso desses meus 35 anos de trajetória profissional nessa área, é que eu percebo que nós somos muito bons de diagnóstico. Nós somos excelentes de diagnóstico. Mas na hora de colocar em prática medidas propositivas, a gente não tem o mesmo padrão de excelência. E o principal, eu acredito assim, que o principal elemento, a principal questão, né, que a Covid trouxe com muita força é que não adianta fazer diagnóstico, tem que agir. Não adianta fazer diagnóstico, tem que agir. Tem que agir com consequência, tem que agir com coerência, tem que agir com ciência, mas tem que agir. Então, eu acho que o principal desafio, para te responder de forma objetiva, é a gente poder fazer essa mudança paradigmática da nossa forma de ser e de agir profissionalmente. É que a gente precisa ter mais efetividade na implementação de ações, a gente tem que manter a capacidade diagnóstica, mas também fazer subir a nossa capacidade de realizar. E me deixa muito feliz
que essa resposta que eu mostrei para vocês não foi do João Aprígio, nem foi da Fiocruz. Essa resposta que eu mostrei de você foi da rede de bancos de leite humano. Foi de cada serviço desse país, de cada serviço do Paraná que está junto com a gente aqui, de cada pessoa que está dentro desse serviço. Essa capacidade de reação veio de cada um, essa capacidade de realizar veio de cada um. Então, a gente tem que estimular isso das mais diferentes formas. Agora, não tem transposição do modelo. Tá? Nós somos fortalecidos no conjunto, é aí que nós ficamos fortes, né? Nas trocas. Que seja uma oportunidade para todos nós profissionais, para revermos a nossa praxis, uma prática intencional, uma prática que se importa e que seja preocupada mesmo em atender cada realidade de uma forma competente, mas individualizada. Acho que nós estamos caminhando para finalizar essa live. Nós queremos agradecer a presença, primeiro, do Dr. João Aprígio, falar da honra, da alegria que é ter você aqui conosco, nos fazendo pensar, nos levando a considerar tantas coisas importantes. Nós queremos muito agradecer a você, João, por participar conosco, por estar conosco, por ter dividido conosco as suas inquietações. E a nossa história foi assim, você sempre nos levou a pensar, e isso é que pode mudar a prática. Nós queremos te agradecer muito. Agradecer a participação de todos. Nós tivemos presente nessa live, a nossa plataforma lotou rapidamente, né, com 75 pessoas, e depois foram encaminhadas para o ao vivo, tivemos mais em torno de 56, em torno de 131 participantes. Nós queremos agradecer a todos, falar aqui para os que não conseguiram entrar na plataforma, segue o e-mail da Letícia para poder pedir a lista de presença. E queremos reforçar o convite para estar conosco nas próximas lives. E, João, é só para lembrar, o Mário está com a foto aí, o Calma também está lançando uma campanha de vídeos. O que significa amamentação para você nesse contexto? Então, nós também vamos ter os vídeos do Calma para dividir as histórias e as experiências, e isso é mais uma ação do nosso comitê. Eles podem ser produzidos com o uso do celular na forma horizontal e enviado para o e-mail do Calma. Então, nós vamos estar aí. Isso, João, a gente queria que você ligasse a tua câmera para nós nos despedirmos e agradecer a tua presença com todos. Agradecemos a todos, agradecemos os elogios. Aí é o nosso cartaz, né? Convidamos você a mandar o seu vídeo. Então, acho que nós estamos finalizando e vamos ter outros momentos como esse, para que nós possamos construir um caminho que faça realmente, que nos leve a um lugar melhor. Esse é o nosso agradecimento a todos. Parabéns e muito obrigada pela presença. Parabéns a você por tudo, muito obrigado, que tenham excelentes comemorações e seguimos juntos. Um grande abraço. Sempre. É isso, estamos encerrando então, tá? Os vídeos para pais e profissionais, acho que está sendo colocado ali, né, no chat. E nós estamos lá. Com calma a gente chega lá. Nós sempre lutamos pelo calma e nós vamos chegar lá, onde a gente sempre quis chegar. Obrigada, um abraço a todos.